Olá pessoal, trazendo então a nossa quarta aula, vamos falar um pouquinho mais sobre as tags article, aside, block quote and cite. Bom, falando um pouquinho dessas tags em separado, primeiramente, antes disso, vamos criar nosso documento index.html. Vamos colocar aqui HTML5 e ele já vai montar a estrutura para nós. E vamos iniciar falando um pouquinho da tag article. Bom, o que essa tag article ela traz para nós? Ela basicamente tem um intuito mais conceitual, né, de trazer uma tag que é independente, que possui um conteúdo próprio. Geralmente a tag article está relacionada à questão de post em um fórum, post em um blog ou uma notícia. Então é aquela pequena porção de conteúdo auto-independente, né? Então como é que a gente pode montar, por exemplo, ela? Posso usar aqui a tag article. Beleza, abrir ela e dentro dela eu coloco um conteúdo. Então, como ela é um anúncio, né, um post, algo auto-independente, então a gente pode colocar, por exemplo, aqui um H1, por exemplo, e aí colocar aqui post de programação, post sobre HTML, por exemplo. E aí dentro do article ainda, eu coloco, por exemplo, a tag P, e aí coloca aqui que HTML é muito utilizado atualmente, etc. E aí eu tenho montado, né, a minha estrutura article. Daí eu poderia ter outra aqui, eu poderia ter post sobre CSS. CSS é muito usado atualmente e assim por diante. E aí eu consigo montar, né, essa pequena estrutura article para a minha página. Se eu abrir ela aqui, deixa eu pegar aqui a página que a gente criou. Se eu abrir ela aqui, vocês vão ver que visualmente ela não muda muita coisa, né? Deixa eu diminuir aqui porque às vezes pode cortar a lateral do vídeo. Ela não muda muita coisa, ó, tem aqui o post sobre HTML, mas que a nossa estrutura sim, ela muda porque aqui ó, tem um article e dentro do article tem um título e um conteúdo. Beleza. Trazendo além do article, também temos a nossa tag aside. Então, a tag aside ela é muito mais conceitual, ela traz uma visão de que é um conteúdo além daquele conteúdo que está inserido ali. Então, por exemplo, eu posso ter um conteúdo aqui numa tag P, né, colocar ali, deixa eu abrir aqui o site do Login Y, para a gente ter conteúdo, Login Y, Login Y. Vamos pegar aqui um gerador de conteúdo, vou colocar aqui na tag P isso daqui, então, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou colocar aqui dentro da tag P esse conteúdo. Deixa eu colocar aqui formato document, beleza. Ok. Vou colocar embaixo a tag aside, então o conteúdo além deste que está aqui, da tag P, eu tenho um conteúdo aqui, que aí eu posso ter um mini título, né, um H5, por exemplo, título, e aí colocar ali uma pequena porção de conteúdo relacionado a esse título. Aí eu volto aqui e coloco aqui, o formato document, deixo só até aqui, deixo menor, ó, e aí eu tenho um conteúdo além deste daqui, né? Então, ele é muito mais conceitual, essa tag, se a gente vir aqui atualizar ela, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu voltar aqui, se eu atualizar ela, a gente vai ver que está aqui, ó, e aqui seria aquele conteúdo aside, né, como ele fala, um conteúdo além deste que está aqui, né, aquele geralmente uma observação, uma curiosidade além disso daqui. Muito mais conceitual, né, mas que traz um significado por a gente estar usando a tag aside. Beleza. Uma terceira tag que a gente pode estar usando também é a chamada de block quote. Então, posso criar aqui, ó, block quote. Basicamente, para que serve essa tag? Ela especifica uma seção que é citada de uma outra fonte. Como assim? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, usar a propriedade cite, e aí eu coloco aqui uma URL, que daí eu posso vir aqui pegar uma URL, por exemplo, posso pegar aqui ó, do próprio Login Y, vou passar aqui, e aí eu vou colocar aqui o texto que eu quero, que é isso aqui, ó, what is Login Y. E aí coloco aqui, e aí eu tenho, a partir desse ponto, a ideia,
deixa eu só formatar para ele quebrar as linhas aqui, eu tenho a ideia, né, que é uma seção citada de outra fonte. De qual fonte? Da fonte login y. Então, salvei aqui, se a gente vir aqui ó, e atualizar, se a gente vir aqui e atualizar, vocês vão ver que está aqui, ó, login y, what is login y, e ele já aparece numa formatação diferente. E o que essa formatação diferente quer dizer? Que ela quer dizer que é uma citação, né? Ela traz uma citação de uma outra fonte e inclusive está aqui, né, o link dessa outra fonte aqui, ó. Se a gente pode ver aqui na propriedade cite, está o link da onde a gente está citando. Ó. Vejam que ela muda a formatação, né, para mostrar isso. Então isso aqui é muito legal, principalmente em sites e páginas que trabalham com muito conteúdo que cita outras fontes, né? Esse block quote é muito bacana de estar utilizando. Também temos a tag code, que basicamente, né, é uma tag para definir um pedaço, né, um trecho de código de computador. Então, esse pedaço de código ela vai ser exibido na fonte monoespaçada, que é padrão, né, que está como padrão do navegador. E como é que a gente monta, né, essa parte? Eu posso vir aqui no bloco, abaixo do bloco code, colocar a tag p, por exemplo, e dizer que, por exemplo, a tag, e aí eu coloco aqui o meu código, a tag, deixa eu fechar ele aqui, a tag input, por exemplo, permite inserir dados em um formulário. E aí, se eu colocar isso aqui no meu site, a tag input, e aí vejam só, olha só que bacana, ó, ele mudou o input para nós, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor vocês visualizarem, ó, a tag input mudou para nós, porque ela está dentro, né, do trecho de código, assim como eu poderia pegar aqui um trecho de código, por exemplo, sei lá, pegar um article aqui, tentar colocar aqui dentro para ver, ó, poderia colocar aqui dentro desse P, ou no lugar dele aqui, poderia colocar aqui code, por exemplo, code e code aqui, por exemplo. Só para a gente ver como é que ele vai fazer, ó. Colocava ali, ó, post sobre CSS, CSS muito utilizado atualmente. Aí eu poderia colocar aqui, ó, só no CSS, post sobre CSS, e aí ele mudaria aqui, ó. Então é bem legal para quando a gente está trabalhando com trechos de um possível trecho de código, a gente pode estar utilizando, né, essa tag code. Por último, nós temos a tag cite, que é uma tag bem bacana, né, que a gente define algum título, um título de um livro, de um poema, de alguma coisa, de um filme, pintura e assim por diante. Como é que a gente pode estar utilizando ela? A gente pode colocar aqui uma tag P, e aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, cite, e aí posso colocar, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, o curso de JavaScript avançado, que é o nome do curso, por exemplo, de fulano de tal, é muito bom. E aí, dentro daqui da tag cite, vocês vão ver que ele vai aplicar uma mudança, né, no sentido de citar, né, este trecho aqui, que seria o título. Se a gente vir aqui atualizar, ó, vocês vão ver aqui, ó, o curso de JavaScript avançado, ele colocou numa formatação diferente, num itálico ali, é muito bom. Então, a gente tem essa propriedade, essa tag cite, sendo possível utilizar para citar, né, um título com um destaque diferente para quando a gente quer realçar algum nome, né, que a gente quer colocar na nossa página. E aí, com isso, né, a gente viu aqui 5 tags bem legais, né, 5 tags alternativas que a gente pode estar utilizando no nosso site.